que foi a Revolução Farroupilha? A Guerra dos Farrapos, ou a Revolução Farroupilha, foi como ficou conhecida a Revolução ou Guerra Regional, de caráter republicano contra o governo imperial do Brasil, e que resultou na declaração de independência da província como Estado republicano, dando origem à República Rio-Grandense. Por que e como a revolta se iniciou? A principal razão da revolta foram os pesados impostos cobrados pelo governo, que tornavam alguns produtos, como a charque, que é a carne seca, pouco competitivos no mercado interno. Havia um grande descontentamento da elite estanceira gaúcha com o governo nacional. Dentre as causas do conflito, destacam-se os altos impostos, a baixa tributação do charque estrangeiro, a insatisfação com a falta de autonomia da província e grande influência das ideias liberais. Liderada pelo militar Bento Gonçalves, a revolta teve início no dia 20 de setembro de 1835, com a invasão e a conquista de Porto Alegre, então capital da província de São Pedro do Rio Grande do Sul. A força militar dos Farroupilhas era formada por habitantes da província, entre os quais eram peões e negros escravizados, arregimentados pelos chefes milicianos. A primeira grande batalha, 10 de setembro de 1836. A vitória na Batalha do Seival foi um dos maiores trunfos da Farroupilha. O combate ocorreu na cidade de Bagé e representou uma relação importante dos rio-grandenses, que haviam amargado algumas derrotas, dentre as quais a perda de Porto Alegre para o Império. A vitória em Seival, liderada pelo general Antônio Neto, abriu as portas para a proclamação da República Rio-Grandense. 11 de setembro de 1836. Após a vitória na Batalha de Seival, os revoltosos farroupilhas, liderados por Neto, proclamaram a República Rio-Grandense, também chamada de República Piratini, já que tinha como sede a vila de Piratini. Com a criação de um Estado-nação, a revolta farroupilha ganha contornos separatistas. O primeiro presidente da República Rio-Grandense foi Bento Gonçalves, que, no entanto, acabou sendo preso na Batalha de Fanfa, em outubro de 1836. Quem assumiu a presidência interina da República foi José Gomes Jardim. Bento Gonçalves, após ser preso, conheceu um homem chamado Giuseppe Garibaldi, que estava exilado no Brasil, e após uma tentativa de fuga, ele foi mandado para Salvador, onde finalmente conseguiu fugir da prisão. A República Juliana. Em 1839, os farroupilhas conseguem estender a revolta para além das fronteiras gaúchas. Sob a liderança de Garibaldi e do general David Canabarro, as tropas farroupilhas tomam Laguna em Santa Catarina e proclamam a República Juliana. Porém, sem o apoio da população local e sofrendo com o bloqueio imposto pelo Império ao Porto de Laguna, o movimento foi derrotado em novembro de 39. A derrota em Laguna marcou o início do declínio farroupilha. Duque de Caxias e o declínio da Revolução. Em 1840, Dom Pedro II assume a chefia do Império. É concedida anistia aos revoltos do Império Regencial, mas a maioria dos chefes farroupilhas não aceitam rendição. Em 1842, Luiz Alves de Lima e Silva, mais tarde tornado Duque de Caxias, é nomeado para o posto de comandante de armas do Rio Grande do Sul, com a clara missão de debelar a revolta. Só em 1843 houve 19 combates, a maioria dos quais com desfecho positivo para o exército imperial. As lutas ainda se estendem até 1845, com sucessivas derrotas farroupilhas. Um dos episódios mais tristes de toda a guerra foi o massacre de Porrongos, uma emboscada protagonizada por soldados imperiais que resultou na morte de centenas de soldados negros, que lutaram com a promessa de liberdade caso vencessem a guerra. O fim da guerra. Tratado de Ponte Verde. No dia 1 de março de 1845, criaram-se condições para a assinatura de um acordo de paz, que ficou conhecido como Tratado de Ponte Verde. Embora nem todas as cláusulas do acordo tenham sido cumpridas, os proprietários rio-grandenses conseguiram duas coisas importantes: a maior taxação do charque estrangeiro e anistia aos revoltosos. Porém, a promessa de que a nomeação do presidente da província seria feita pelos próprios gaúchos também não foi cumprida. Também não foi cumprida a libertação dos escravos que lutaram ao lado dos revoltosos. Parte deles foi devolvida aos seus antigos proprietários.